Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje, nosso vídeo de hoje, você vai aprender como utilizar as melhores médias móveis, como nós conseguimos fazer os melhores setups, as melhores operações utilizando essas médias móveis. Já adianto aqui que isso vai ser um vídeo, vai ser uma aula bem completa para que você possa aprender, para que você possa operar muito bem no mercado financeiro. E quando eu falo operar muito bem no mercado financeiro, é ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, nas operações de curto prazo, que é o intuito aqui do canal, em que eu ensino você a comprar um ativo, uma ação hoje e vender ela daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. E para isso existem algumas ferramentas, e são ferramentas importantes para que você consiga utilizar no gráfico para melhorar as suas operações, seja para filtrar as suas operações, seja para você ganhar dinheiro em uma tendência mais longa com essas operações, aproveitando aí um movimento grande no mercado para conseguir rentabilizar muito mais o seu capital. E uma dessas ferramentas que nós utilizamos são as médias móveis. Com essas médias móveis, seja a média móvel de 9 períodos, 20 períodos, 200 períodos, 50 períodos, 100 períodos, são inúmeras médias móveis, mas existem as melhores médias móveis, e com essas melhores médias móveis, que são médias móveis testadas, que as operações se tornam muito mais assertivas, é que nós conseguimos rentabilizar o nosso capital e muito com essas operações de curto prazo. Durante esse vídeo aqui vou mostrar algumas técnicas como você consegue utilizar essas médias móveis. A média móvel ela é o cálculo de alguns valores, de determinados valores, e é feito a média de preço desses determinados valores. Como assim, Arion? Vamos supor que você estava na escola e você tinha determinadas notas para tirar, ou você tirava determinadas notas em um número determinado de provas. Vamos supor que na primeira prova você tirou 8, na segunda prova você tirou 6, na terceira prova você tirou 9. Com essa média de notas, você faz a soma dessas notas e no final você subtrai pelo número de provas, que foram 3 provas. E a média móvel é mais ou menos a mesma coisa, é tão simples quanto. Quando nós utilizamos a média móvel, nós temos um determinado número de períodos. Que períodos são esses? É o período de tempo, seja de 15 minutos, seja de 1 minuto, seja de gráficos de 60 minutos, gráfico de um dia, gráfico de semanal. Com esses tempos gráficos, nós temos os períodos. Esses períodos são os candles. Cada candle em determinado número, em determinado gráfico, em determinado período, representa aquele período. Um candle de 15 minutos é um período. 9 candles de 15 minutos são 9 períodos. E quando nós utilizamos uma média móvel de 9 períodos, estamos calculando um número, a média de preço de fechamento ou de abertura, que eu vou explicar um pouco mais adiante, referente a esses valores. Então, nesses 9 períodos, eu tenho a média de preço de fechamento, e quando eu coloco a média móvel de 9 períodos, eu tenho o cálculo da média. E como que é feito um novo cálculo da média? Depois de nós utilizarmos esses 9 períodos, um novo preço de fechamento, um novo candle, a média móvel, a ponta da média móvel começa a se mover, porque ela está calculando o próximo preço de fechamento ou de abertura. Isso pode parecer complicado, mas isso aqui no gráfico se torna muito mais simples. Já adianto para você que você não vai precisar fazer cálculo nenhum. É uma ferramenta que já calcula tudo isso para você e te ajuda a fazer o rastreamento da tendência da ação. Inclusive pegar grandes movimentos sem precisar fazer nenhum cálculo desse. Mas é importante que você entenda o fundamento dessas médias móveis. Quais são essas médias móveis que nós vamos utilizar? Média móvel de 9 períodos, de 20 períodos e 200 períodos. Essas são as principais médias móveis para serem utilizadas no mercado. E eu vou mostrar isso aqui para você, como que utiliza a média móvel, como que ela funciona no gráfico do preço dos ativos, das ações, para que nós possamos utilizar aí essa ferramenta com muita maestria para a gente ganhar dinheiro no mercado. Bom, a primeira média móvel é a média móvel de 9 períodos. Ela é uma média móvel curta, em que ela calcula os últimos 9 períodos, ou seja, os últimos 9 candles desse aqui. Geralmente nós utilizamos o preço de fechamento. É para calcular o preço de fechamento, ou seja, se o preço de fechamento foi aqui, aqui é um determinado valor. Se o preço de fechamento foi aqui, é um determinado valor. Se o preço de fechamento daquele dia, vamos supor que isso aqui é o gráfico diário da ação, foi feito o preço de fechamento desse valor. Então, com 9 candles desse aqui, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses 9 candles aqui, é calculado a média móvel para o próximo candle. Então, essa média móvel de 9 períodos, a média móvel é apenas uma linha no gráfico em que ela vai se movendo acompanhando o preço do ativo, porque ela vai calculando o preço de fechamento desses ativos. Pode ser o preço de abertura também, mas geralmente nós utilizamos sempre o preço de fechamento. Então ela calcula a média, calcula esse preço de fechamento e vai nos passando a média para o próximo candle. Então com essa média vai passando o próximo movimento da média móvel, dessa linha no gráfico. Então, na média móvel de 9 períodos, é calculado os últimos 9 preços de fechamento no gráfico. Então, como que ela funciona? A média móvel de 9 períodos é uma média móvel que fica mais próxima ao preço, ou seja, mais próxima ao gráfico. Então, ela vai sempre estar mais próxima, inclusive até mesmo entrando próximo ao preço, ou seja, entrando próximo aos candles, aos preços de fechamento. Então, como é uma média móvel mais curta, em que ela calcula poucos períodos, é natural que ela fique mais próxima ao preço mesmo. Tá? Então, é assim que ela funciona no gráfico. Então, vou passar aqui os fundamentos para você, como que ela funciona aqui, e depois a gente parte para o gráfico. Isso vai ser durante toda a aula. Tá? Então, assim que vai funcionar. Então, com essa média móvel de 9 períodos, você tem esse cálculo do preço de fechamento. Bom, por que aqui eu desenhei a média móvel acima do preço, acima do gráfico? Porque numa tendência de queda, quando o preço da ação está caindo, você observa que o preço do ativo, que o gráfico está em tendência de queda, a média móvel, em geral, ela vai ficar acima do preço. Tá? Acima do preço. Quando ela acompanha a tendência do ativo, ela fica acima do preço em uma tendência de queda. Se estiver em uma tendência de alta, vai ser ao contrário. O preço, a média móvel vai ficar abaixo do preço. Ou seja, aqui a média móvel de 9 períodos, ela vai ficar próxima ao preço, porém abaixo do preço. Tá? Ela vai sempre ficar abaixo do preço. Como é média móvel de 9 períodos, ela também vai ficar muito próxima ao preço, bem coladinha aqui. Existem algumas médias móveis que você consegue utilizar como suporte ou como resistência. Na média móvel de 9 períodos, esse não é o caso. Ela é apenas um rastreador de tendência. A média móvel de 9 períodos não dá para ser utilizada sozinha no swing trade. Ela tem que ser acompanhada com alguma outra média móvel, porque ela tem alguns padrões ali que ela funciona muito melhor e se torna muito mais assertivo com outras médias móveis. Então, é assim que funciona a média móvel de 9 períodos, junto em um gráfico diário, um gráfico semanal, em um gráfico de 1 hora, por exemplo, que são os gráficos que nós utilizamos aqui para o swing trade. Então, assim funciona a média móvel de 9 períodos para essa tendência de alta. Tá, agora você viu a média móvel de 9 períodos na tendência de baixa, na tendência de alta, porém o gráfico, a ação nem sempre está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, às vezes ela está também lateralizada. Então, a média móvel de 9 períodos, como que ela funciona com o gráfico lateralizado? Geralmente, na maior parte do tempo, ela fica no meio do preço. Tá? Ela fica em uma região de confusão. O gráfico lateralizado é aquele gráfico, aquele preço, é quando o preço da ação está andando de lado. Tá? Ele não apresenta topos e fundos ascendentes, nem topos e fundos descendentes para uma tendência de baixa ou topos e fundos ascendentes para uma tendência de alta. Ele fica realmente lateralizado. O preço fica em uma região de consolidação, em que você tem o suporte e tem a resistência. Você tem um teto ali que é resistência e um suporte que é o chãozinho aqui, em que o preço do ativo está se suportando. E a resistência em que o preço do ativo não ultrapassa. Ele encontra uma resistência aqui e não consegue sair dessa região de consolidação. Então, a média móvel de 9 períodos, ela vai ficar entrelaçada ao gráfico. Então, se está num período desse aqui, de confusão de mercado, em que a média móvel está dentro dessa confusão, não é para se operar. Tá? Isso aqui nos diz também quando deixa mais claro para a gente que está numa região de consolidação e que não é para fazer nada no preço da ação. E como que funciona isso aqui no gráfico? Vamos lá para o gráfico para você verificar, o gráfico real. Bom, aqui
eu posso inserir a média móvel de 9 períodos. Posso pegar essa plataforma aqui, que no caso é a Trade, é uma plataforma muito boa para ser utilizada no Swing Trade. Não tem parceria com eles, mas é uma plataforma que eu utilizo, tá? Então posso recomendar, eu não tenho nada preso a eles. Tem algumas nuances ali, por exemplo, para Day Trade, não utilizaria ela para Day Trade, mas para o Swing Trade ela é excelente para operar esses ativos. Bom, a média móvel de 9 períodos. Como que eu insiro a média móvel no gráfico? Vem aqui, ó, botãozinho direito do seu mouse ou do teclado aí do seu computador. Com essa média móvel, vem aqui, ó, clico em média móvel, pronto. Aqui eu posso escolher o período desses ativos. Eu venho aqui, ó, preço de fechamento, período, mudo para 9. Média móvel simples, é um cálculo simples, ou posso colocar exponencial. Como que funciona a média móvel exponencial? A média móvel exponencial, o último preço de fechamento daquele determinado número de períodos tem um fator mais relevante. Então, a média móvel se torna ainda mais próxima ao preço. Na média móvel simples, o cálculo dos últimos períodos, vamos supor que é uma média móvel de 9 períodos, o cálculo desses 9 períodos ele é por igual. Depois é feita a divisão desses 9 períodos, dando a próxima média. Na exponencial, o último preço ele tem um fator mais importante, que é chamado de fator K. É isso que você precisa fazer, você não vai calcular nada. Vamos utilizar aqui a média móvel exponencial, que é esse tipo de média que é mais utilizado no gráfico para essa média móvel, que é a de 9 períodos. Vem aqui na média móvel de 9 períodos. Se ficou muito clarinho, você pode vir aqui e editar essa média móvel, pode deixá-la um pouco mais grossa para você conseguir ver melhor, pode mudar a cor. Vamos colocar aqui um amarelo que eu utilizo aqui nas operações, inclusive que os alunos também utilizam nas operações. Então, a média móvel de 9 períodos é assim que ela funciona no gráfico, tá? Aqui você pode ver, estamos no gráfico semanal dessa ação. Vamos mudar para o gráfico diário, em que nós conseguimos ver períodos a mais de confusão, períodos a mais de tendência nesse ativo. Por exemplo, períodos de confusão no gráfico. Olha como a média móvel de 9 períodos está se apresentando aqui. Ela está entrelaçada ao gráfico, bem essa média móvel amarelinha. Então, se ela está entrelaçada ao gráfico, não é para se fazer nada, correto? Agora, olha quando ela entra em uma tendência, tanto de alta quanto de baixa. Aqui, vou botar um pouquinho mais para baixo aqui, pronto. Aqui, depois de um período de confusão de mercado, a média móvel começou a apontar para cima, houve o rompimento desse período de confusão e logo depois uma forte tendência de alta, dando ganhos aí superiores a 10% de retorno em uma operação. Tá? Com essa média móvel apontando para cima e o gráfico rompendo o período de confusão, eu consigo identificar que vai haver uma tendência de alta, uma breve tendência de alta. Por que uma breve tendência de alta? Porque é uma média móvel curta. Então, se a média móvel de 9 períodos apontou para cima e houve o rompimento, é uma hora que eu posso comprar a ação para ter lucro no mercado, aproveitando a tendência. Tá? E para tendência de queda, a mesma coisa aqui. A média móvel de 9 períodos já apontou para baixo, houve o rompimento de um período de confusão. Está vendo aqui que a média móvel está entrelaçada ao gráfico, está entrelaçada aqui ao preço do ativo. A média móvel de 9 períodos apontou para baixo, houve o rompimento do período de confusão, eu posso operar vendido, tendo retorno aí também acima de 10% no mercado financeiro, ou seja, tendo alta rentabilidade no swing trade. Então, com essa média móvel, com esse simples setupzinho aqui, você consegue ter um lucro muito bom no mercado. Um excelente lucro no mercado de ações. Então, assim funciona a média móvel de 9 períodos no gráfico diário, pode ser no gráfico semanal, no gráfico de 60 minutos, que é o menor tempo gráfico para você utilizar no swing trade. Tá? São com esses tempos gráficos aí que você vai trabalhar. Agora, vamos para a próxima média móvel, que é uma das principais médias móveis e a média móvel mais importante para você utilizar no gráfico que você for trabalhar na Bolsa de Valores, no mercado de ações.
Então nós temos aqui agora a média móvel de 20 períodos. Ela é a média móvel utilizada aí praticamente por todos os traders no mercado, por todos os investidores no mercado que utilizam o gráfico dos ativos para operar vendido ou comprado nas ações, ou até mesmo para ficar de fora, até porque você não vai estar comprado ou vendendo a todo momento, você também vai ficar de fora, e ficando de fora também é operar no mercado. Tá? Você identificar quando não comprar ou quando não vender uma ação, você identificar que não é momento de você fazer nada, também é uma forma de operar no mercado, porque você está protegendo o seu capital, está protegendo o seu dinheiro. E seu dinheiro no mercado financeiro ele é sua ferramenta de trabalho. Com essa ferramenta de trabalho, você consegue fazer muito mais dinheiro. Então, nada melhor do que proteger também a sua ferramenta de trabalho, que é saber quando não entrar ou quando não sair da operação. Aliás, quando não entrar numa operação, momento de também não sair de uma operação, se a operação está em tendência clara de alta ou tendência clara de baixa e você está operando a favor dessa tendência, segura mais um pouquinho aí, segura a ansiedade para você ganhar dinheiro. Tá? Você alavanca o seu capital dessa forma. Então a média móvel de 20 períodos, ela funciona pelo seguinte. Como que ela vai funcionar no gráfico? Eu tenho um gráfico aqui em tendência de alta, né? A média móvel de 20 períodos vai calcular a média dos últimos 20 preços de fechamento, ou seja, a média dos últimos 20 candles, o preço de fechamento desses 20 candles, e a média móvel de 20 períodos, como está em uma tendência de alta no gráfico, ela vai ficar afastada ao gráfico, vai ficar mais afastada ao gráfico em relação à média móvel mais curta, por exemplo, a média móvel de 9 períodos. Essa média móvel de 20 períodos vai ficar um pouco mais afastada ao gráfico. Em uma tendência de alta, ela vai ficar abaixo desse preço. Ela vai suportar o preço desse ativo em uma tendência de alta. Então, como ela funciona suportando o preço desse ativo, ela funciona como um suporte na ação em uma tendência de alta. Então, com a ação em tendência de alta, com a média móvel suportando esse preço, eu consigo identificar a tendência da ação aproveitando essa tendência do ativo, ou seja, eu aproveito a tendência de alta para comprar a ação. Eu sempre vou operar a favor da tendência. E a média móvel de 20 períodos, ela é um rastreador dessa tendência, que ela rastreia para mim que está em uma tendência de alta. Os compradores e os vendedores, eles só vão trabalhar, aliás, os compradores só vão trabalhar comprado quando o preço da ação, quando o ativo estiver acima dessa média. E os vendedores, as pessoas que vão operar vendido, só vão operar vendido. Quem vai procurar operar vendido é só quando o preço da ação estiver abaixo dessa média. Então, é assim que você trabalha com a média móvel de 20 períodos no gráfico. Aqui está em uma tendência de alta. E na tendência de baixa, como que o preço da ação, como que a média móvel de 20 períodos vai ser trabalhada? Dessa forma aqui. Preço do ativo em tendência de queda, está caindo o preço. A média móvel de 20 períodos ela não fica tão grudada ao preço, porém ela funciona como uma resistência. Ela funciona como uma resistência ao gráfico. Então ela é um rastreador de tendência, também para tendência de baixa. Ela identifica para mim que está em uma tendência de baixa com esses ativos, com essas ações, independente do ativo, independente da ação. Tá? Qualquer ação, qualquer ativo no mercado financeiro que tenha volatilidade, tenha volume de compra e venda ali, tenha liquidez necessária, a média móvel, independente de qual seja ela, elas vão funcionar muito bem no gráfico. Então, a média móvel de 20 períodos, ela funciona como uma resistência em um gráfico em tendência de queda. Então, aqui eu já sei que eu vou procurar o melhor ponto para operar vendido na ação. E também tem um ponto que nós não trabalhamos, que é quando o gráfico, quando o preço também está lateralizado. A média móvel de 20 períodos também vai ficar entrelaçado à média móvel. Aliás, vai ficar entrelaçado ao preço dos ativos, vai ficar entrelaçado ao gráfico dessas ações, gerando aí um período de confusão de mercado. Com esse período de confusão de mercado, eu vou ficar de fora. Tá? É a mesma coisa que a média móvel de 9 períodos. Vai ficar numa região aí em que não é para fazer nada, tá? Vai ficar de fora. Vamos lá para o gráfico para você ver como que é trabalhada a média móvel de 20 períodos no gráfico real da ação. Como nós conseguimos colocar a média móvel de 20 períodos? A mesma coisa como a média móvel de 9. Vou lá em novo indicador, média móvel, escolho o período da média móvel, o preço de fechamento continua o mesmo,
coloco simples. A única média móvel que nós vamos utilizar como exponencial é a média móvel menor, que é a média móvel de 9 períodos. Menos que isso, é a única média móvel que nós vamos utilizar como exponencial. O restante é sempre média móvel simples. Até porque a média móvel simples e a média móvel exponencial, a diferença dela é quase imperceptível. Mas ela funciona muito bem na média móvel de 9 períodos. Tá? Funciona muito bem na média móvel de 9 períodos. Na média móvel de 20, média móvel de 200, é quase imperceptível isso. Então vamos utilizar sempre a média móvel simples para a média móvel de 20 períodos. Vou deixar aqui um pouco... Vou editar a média móvel para deixar um pouco maior para a gente conseguir ver. Deixar aqui em verde. Aumentar um pouquinho a espessura. Pronto. Média móvel de 20 períodos. Olha como ela funciona no gráfico diário, por exemplo. Vem no gráfico diário aqui, aproveitando a tendência do gráfico. A média móvel de 20 períodos, quando ela está acima do preço da ação, como eu havia dito, ela está criando uma resistência no preço, está calculando os últimos 20 candles de fechamento, os últimos preços de fechamento desses últimos 20 candles. Então, ela rastreia a tendência para uma tendência de baixa. Ela me indica que o preço, ela me confirma que o preço da ação está em uma tendência de baixa. E ela me salva de alguns períodos de confusão no mercado. Como que nós utilizamos a média móvel para fazer as nossas operações em uma tendência de queda? Por exemplo, o preço do ativo, que é o gráfico, quando faz esse movimento de força, que é o movimento de pullback, e a média móvel está acima do preço, eu consigo identificar que está uma tendência de baixa, criando um movimento de força para baixa. Para operar vendido, tem os melhores pontos para vender essa ação. Quando o preço se aproxima da média móvel e cria a rejeição com o candle de venda, ou quando ele rompe a estrutura de força, quando ele faz esse movimento aqui, rompe essa estrutura, também é um momento também para vender a ação. Então, com isso, você pode ver que tem muito mais assertividade. Olha quantos pontos de venda e olha a tendência que você vai pegando no ativo. Isso daqui também é possível você fazer o preço médio, ou seja, você vai vendendo mais ações, vai operando vendido muito mais vezes. E você, quando chega no final do seu trade aqui, você está com lotes acumulados, operando, fazendo preço médio a favor da tendência, preço médio é sempre a favor da tendência, e com isso aqui, ó, você consegue alavancar o seu capital, você tem uma alta rentabilidade em poucos dias, tá? Em poucos dias. E na tendência de alta, como que funciona a média móvel de 20 períodos? Eu tenho esse movimento aqui, ó, vou botar aqui, pronto, aqui, ó. Tendência de alta, preço do ativo está subindo, né? Média móvel de 20 períodos está formando o suporte, ou seja, está abaixo do preço, a média móvel, essa linha verde aqui, e com isso ela cria um suporte. Esse suporte que ela está suportando o preço do ativo para uma tendência de alta. Como que eu consigo efetuar comprar cada vez mais ativos utilizando essa média móvel? Dessa forma aqui, ó. Quando o preço vai fazendo esses movimentos aqui, eu consigo fazer da mesma forma que operar vendido. Eu posso efetuar a compra do ativo quando se aproxima da média móvel e há rejeição do preço, como por exemplo, nesse candle aqui de rejeição, né? Ou no rompimento da estrutura de força, que é a estrutura de força aqui, ó, impulsão, retração, impulsão. E aqui fez a mesma coisa, impulsão, retração e impulsão. Com esse movimento de força, eu posso comprar no rompimento, ou eu posso comprar quando o preço do ativo chega próximo à média móvel e ele rejeita essa média móvel, ele vai fortalecendo esse suporte. Então assim eu consigo aproveitar essa tendência de alta da ação. E na média móvel, aliás, e no gráfico em confusão, aqui ó, como eu falei, a média móvel de 20 períodos ela também fica entrelaçada ao gráfico. Olha esse período aqui, tá? O gráfico do ativo, a média móvel está entrelaçada ao preço do ativo. Se está entrelaçada ao preço do ativo, isso aqui é uma região de confusão de mercado. Eu não vou fazer nada, eu vou ficar de fora
né? Eu só identifico isso aqui e fico de fora. Arion, e quando é que eu vou entrar depois que sai desse período de confusão de mercado? Olha que interessante. Se a média móvel até então está entrelaçada ao preço do ativo e logo depois ela começa a apontar para baixo, formando uma resistência ao preço, e quando esse preço rompe essa região de consolidação, é a hora de operar vendido. A mesma coisa no gráfico em tendência de alta. Preço da média móvel entrelaçada a média móvel entrelaçada ao gráfico, entrelaçada aos candles. Logo depois a média móvel de 20 períodos aponta para cima. Logo depois que ela aponta para cima, é possível operar comprado na ação no rompimento de toda essa estrutura aqui. Então assim você consegue filtrar suas operações, ou seja, deixa suas operações muito mais assertivas. Você sabe o momento de entrar e o momento de sair, operando com essa média móvel de 20 períodos. Tá? Existe uma outra média móvel, que é uma média móvel, eu acho que é uma das principais médias móveis no mercado financeiro. Eu acho que eu desconheço qualquer trader que não utilize essa média móvel. É uma média móvel, eu acho que uma das mais importantes, que é a média móvel de 200 períodos. A média móvel de 200 períodos, como que ela funciona? É uma média móvel que nós utilizamos, não é uma média móvel que nós utilizamos para identificar quando comprar a ação. É uma média móvel que nós utilizamos para filtrar as nossas operações. E é a média móvel que nós utilizamos aqui no modo que a gente utiliza aqui para operar o swing trade, para a gente descobrir o ponto de compra, o ponto de venda, que os alunos aprendem como operar no swing trade corretamente com o método que nós utilizamos aqui na Software Trader. A média móvel de 200 períodos, ela, quando se apresenta ao gráfico, nós inserimos ela ao gráfico, ela fica muito afastada ao preço da ação. Você vai perceber isso quando você colocar no gráfico, eu vou mostrar isso para você. Como que isso acontece? Se o preço do ativo estiver em uma tendência de baixa, ou seja, fazendo topos e fundos descendentes, a média móvel de 200 períodos vai estar acima do gráfico, tá? Apontando levemente para baixo, porém ela fica muito afastada ao preço. Geralmente ela fica muito afastada ao preço. Como assim ela é um divisor de águas nas nossas operações? Quando a média móvel de 200 períodos está acima do preço da ação, e está bem afastada ao preço da ação, nós vamos procurar o melhor ponto para vender essa ação. Tá? Por que nós não vamos comprar a ação? Porque quando a média móvel de 200 períodos está acima do preço, os vendedores se posicionam abaixo da média móvel de 200 períodos. E quando o preço do ativo, quando o preço da ação está acima dessa média móvel de 200 períodos, os compradores se posicionam acima, em massa, em cima da média móvel de 200 períodos. Então, abaixo da média móvel de 200 períodos, só tem vendedor. Acima da média móvel de 200 períodos, a maior parte são compradores. É assim que você vai trabalhar com as suas operações. Ah, Arion, só tem vendedor? Não, é um modo de dizer. A maior parte vai estar vendendo abaixo da média móvel, tá? desse período de 200 períodos. A maior parte vai estar comprando acima da média móvel de 200 períodos. É assim que funciona. É simples. Então, quando você deixa ela plotada no gráfico, você vai ser um divisor da sua tela ali. Preço acima da média móvel. Vai verificar a tendência do ativo, vai verificar se está em uma tendência de alta ou tendência de baixa e vai procurar ali o melhor preço, o melhor ponto para comprar e vender a ação. Se estiver abaixo, você vai verificar ali o melhor ponto para vender o seu ativo, vai verificar se realmente está em tendência de alta ou tendência de baixa. A média móvel de 200 períodos, ela não diz para a gente se o ativo está em tendência de alta ou tendência de baixa. Por muitas vezes também vai estar consolidado e nessa consolidação, a média móvel também pode estar acima ou abaixo do preço. Dificilmente a média móvel de 200 períodos vai estar entrelaçada ao gráfico. Vamos aqui para os exemplos. Média móvel de 200 períodos, ação em tendência de queda. Ela vai estar acima do preço, levemente para uma tendência de baixa. E aqui você pode procurar os melhores pontos para vender as ações, né? Principalmente num movimento de força do gráfico, tá? Que você pode operar vendido em um fundo de pullback ou no rompimento desse pullback. Pullback é um movimento de força, que é esse movimento aqui, tá? Tanto para tendência de baixa quanto para tendência de alta. Isso aqui é o pullback.
para ir para o gráfico em tendência de alta? Vai funcionar dessa maneira. A média móvel de 200 períodos vai estar bem afastada ao gráfico, vai estar bem afastada ao preço do ativo, e a ação, se estiver em tendência de alta, vai estar apresentando topos e fundos ascendentes. Com esses topos e fundos ascendentes, se procura o melhor ponto para comprar a ação. Então, a média móvel de 200 períodos vai estar apresentando uma leve curvatura para cima, porém ela fica bem afastada ao preço dos ativos, ao gráfico das ações. Isso independente ao tempo gráfico, seja tempo gráfico de 1 hora, tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal. Isso é independente aos tempos gráficos. Então, com essa média móvel, se está abaixo da média, aliás, abaixo do preço, se procura o melhor ponto para compra, se posiciona como comprador. Tá? Existe, em algum momento em que a média móvel de 200 períodos vai estar acima do gráfico, porém esse preço da ação pode estar em uma tendência de alta? Pode, mas quando acontece o seguinte, vamos supor que aqui houve uma forte tendência de queda, isso aqui é uma linha aqui, vamos supor que isso aqui é uma forte tendência de queda, vários candles consecutivos para uma tendência de queda, sendo que a média móvel de 200 períodos está aliás, a média móvel de 200 períodos está acima do preço da ação, né? Está acima do preço da ação. E o gráfico está apontando para cima. Isso aqui pode acontecer, tá? Mas os vendedores ainda assim estarão se posicionando bem nessa região. Por quê? Porque a média móvel de 200 períodos ela é um filtro. Ela é um filtro para alto e um filtro para baixo. Se o preço da ação está abaixo da média móvel, a melhor forma de você se posicionar é na venda. Por quê? Porque o preço da ação, o preço do ativo, vai buscar a média móvel de 200 períodos. Porém, os impulsos que elas dão, que o preço dá até a média móvel de 200 períodos, são impulsos em que o ganho é muito menor e os stops são muito mais frequentes. Tá? Quando você se posiciona contra uma média móvel, o número dos seus stops vão ser muito maiores e o seu alvo de ganho é menor. Então a conta não fecha. E é com isso que você também consegue filtrar as suas operações. Então, a média móvel de 200 períodos, se estiver acima do preço da ação e o gráfico estiver em tendência de alta até a média móvel de 200 períodos, eu aconselho não operar comprado, porque você vai ter muito mais prejuízo do que retorno. Você vai ter que fazer muito mais operações de alto risco para ter algum retorno. Isso eu não aconselho. Tá? No swing trade a gente opera a favor da tendência. Com esses filtros você consegue deixar sua operação muito mais assertiva. Tá? Então, isso aqui é para se evitar no gráfico. Você só vai trabalhar comprado quando a média móvel de 200 períodos estiver abaixo do preço da ação. Tá? Um outro momento também para não operar. Esse aqui, que é a consolidação. Só que há uma diferença entre a média móvel de 20 e a média móvel de 9. Na média móvel de 200 períodos, a média móvel ela se posiciona da seguinte forma. A média móvel não vai estar entrelaçada. Dificilmente você vai ver a média móvel entrelaçada ao gráfico para o swing trade. Você vai ver duas formas. Ou acima ou abaixo. Se estiver acima, a média móvel estiver acima do preço, muito possivelmente está em um período de uma breve consolidação de mercado em que pode entrar para uma tendência de baixa. Tá? A probabilidade é que entre para uma tendência de baixa rompendo o período consolidado. Tá? Então, se a média móvel de 200 períodos estiver acima do preço, espera o melhor momento para operar vendido. Tá? Então, se a média móvel de 200 períodos estiver abaixo do preço, porém o preço está numa região consolidada, não é para você fazer nada também, porém você já vai ter a ciência que você vai operar comprado quando o ativo sair dessa consolidação para uma tendência de alta. Não vai operar contra a média móvel, porque o seu número de assertividade é bem menor. Operando a favor da média móvel, seu número de assertividade é maior, o seu alvo é maior, o seu ganho é muito maior. Tá? Então, nesse período aqui, você não faz nada, você fica de fora da ação.
Então, assim você consegue filtrar essa média móvel de 200 períodos. Agora vamos lá para o gráfico para você verificar como que a média móvel de 200 períodos funciona muito bem. Então, para a média móvel de 200 períodos aqui no gráfico, preço de fechamento, escolha aqui 200 períodos, forma simples, tá? Tipo simples. Para deixar um pouco mais visível aqui no gráfico, vamos editar a média móvel. Vamos colocar aqui em verde, espessura 2, pronto. Tem a média móvel de 200 períodos aqui. Olha como ela está funcionando. Vamos tirar um pouquinho do zoom aqui para você ter uma visão macro do gráfico. Você reparou a diferença da média móvel de 200 períodos para as outras médias móveis? Ela fica muito mais afastada do gráfico, do preço da ação. O gráfico é o preço do ativo. Então, a média móvel ela fica muito mais afastada. Quando a média móvel está afastada do preço da ação, abaixo do preço da ação, eu vou procurar o melhor ponto de compra para operar comprado nessa ação. E os melhores pontos de compra ou é no rompimento ou no fundo desse pivôzinho. Tá? Umas com mais assertividade, outras com menos assertividade. Para o swing trade, rompimentos são muito mais assertivos. São muito mais assertivos que você trabalha com tempo gráfico maior. Tempo gráfico maior forma estruturas mais fortes. Essas estruturas mais fortes seguem uma tendência muito maior no gráfico. Então, a média móvel de 200 períodos abaixo do preço, você vai se posicionar comprado. Você vai ser um comprador nas ações. Agora, quando a média móvel de 200 períodos estiver abaixo do gráfico, abaixo do preço da ação, vai se posicionar como um vendedor. Você vai se posicionar como um vendedor no ativo, ou seja, você vai verificar topos e fundos descendentes, média móvel de 200 períodos está acima do gráfico, criando, vamos supor, uma resistência daquele volume de preço. Então, você consegue operar vendido e assim você ganha muito mais dinheiro. Olha essa tendência forte de baixa aqui, 60% de ganho, pelo menos, aproveitando uma tendência de queda. Ou seja, você aprende quando ganhar dinheiro comprando e vendendo ações. Tá? Quando você não ganha dinheiro, quando o preço está lateralizado. Olha a diferença que eu falei para você. Média móvel de 200 períodos está acima do preço da ação, né? Porém, aqui está no período consolidado, está no período de confusão de mercado. Então, nesse período de confusão de mercado em que não apresenta topo e fundo ascendente ou descendente, não é para se fazer nada. Mas a média móvel de 200 períodos não entra em períodos de confusão. Ou ele está acima ou está abaixo do gráfico. Tá? Geralmente, ele só encosta no preço do ativo quando ele é rompido. Tá? Essa média móvel com a média móvel maior, ela não entra em período de confusão. Ela só filtra para a gente. Se o gráfico estiver acima, posição compradora. Abaixo, posição vendedora. Quando o gráfico estiver abaixo da média móvel. Tá? E quando o preço estiver lateralizado, a média móvel de 200 períodos ela não indica para a gente se está lateralizado ou não. Mas ela indica para a gente que aqui mesmo que esteja em lateralização, o preço do ativo, a probabilidade é que entre para uma tendência de baixa. Tá? E é assim que você trabalha com essas três médias móveis. Essas são as melhores médias móveis para você utilizar no gráfico. Esses são os setups para você utilizar no gráfico. Então, aqui você aprendeu como trabalhar com a média móvel de 9 períodos, de 20 períodos e de 200 períodos. Essas são as médias móveis que eu utilizo em todas as minhas operações para comprar e vender as ações para ter alta rentabilidade no mercado financeiro. Tá? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou responder a sua sugestão, vou responder a sua pergunta. Então, qualquer dúvida que você tenha, só deixar aqui nos comentários. Sugestão de vídeo, eu posso fazer uma próxima aula aí com a sua sugestão. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.